traz um abraço dela. Registro aqui também meu irmão Agostinho Bertolino, que está comigo nesta manhã. E falar da irmã Cida é fácil. É fácil. Eu quero aqui agradecer pelas palavras que ela disse. E quando ela estava dizendo isso, me veio ao coração pensamentos que talvez você, líder, possa ter pensado ou já está pensando, ou vai pensar. Tem horas em que você acha que o seu trabalho ninguém valoriza. Tem hora que você faz, e parece que a própria casa não te respeita, ou não te ama, ou não te quer, o que é um erro. Não é assim. A Bíblia já responde, ela diz que o nosso trabalho não é vão, Senhor. Amém. E quando eu escuto a irmã Cida falando, e de vez em quando eu encontro algumas pessoas para a rua, e elas dizem, o senhor não está lembrado de mim? Eu falei, não faço ideia. Se o senhor pregou há tanto tempo atrás, eu disse, também não lembro. Também não lembro. Esses tempos atrás entrou uma pessoa na igreja e foi apresentada por um amigo, falou, quero levar alguém na sua igreja para pregar, você concorda? Eu falei, amigo, pesa, né? Mas se você está dizendo que conhece e tal, ele falou, você vai gostar dele. Esse homem entrou na igreja, me apresentaram, ele pregou, uma pessoa muito usada por Deus, e quando ele terminou a mensagem, ele disse assim, eu quero agora fazer uma palavra de agradecimento. Ele disse, há 15 anos atrás, eu era mendigo de rua. Eu estava passando pela beira da rodovia, perdido, usando drogas, minha família já não tinha mais como me suportar. Eu lembro que era um domingo, e o senhor estava pregando aqui, a nossa igreja na beira da Dutra, um morro. Eu disse, o senhor estava pregando, era um dia que estava chuvoso, e o senhor pregava, e eu estava lá na marginal, eu subi, e entrei, terminou, o senhor pregou, veio até mim no meio da mensagem, colocou a mão no ombro, e terminou o culto, o senhor veio me cumprimentar, abraçou, e eu fui embora, voltando para a mendicância. Falou, eu não consegui chegar em Taubaté. Eu voltei. E quando eu ouvi aquela palavra, aquilo que o senhor pregou aquela noite, eu resolvi voltar para casa, eu voltei na clínica de recuperação, e hoje eu sou um pastor. Essas coisas fazem a gente caminhar. Queridos, eu tenho uma responsabilidade com vocês, e eu não penso que nós saímos da nossa casa, dos nossos compromissos, para ouvirmos uma palavra que seja para toda a igreja, mas uma palavra para líderes. E se tem algo especial que nós estamos sendo constantemente assaltados para poder abandonarmos ou podermos abrir mão, essa questão da autoridade espiritual, essa questão do ministério, é o peso do ministério. E eu queria começar dizendo para os irmãos que os líderes têm muita responsabilidade. Nós, líderes, nós temos uma responsabilidade, como você acabou de ouvir aqui, de ensinar o povo. A gente pode até não se dar conta, ou não raciocinar sobre isso, mas todo líder, ele tem uma responsabilidade. Daí o peso de ensinar as coisas certas. Daí o peso do que se prega, vive. O líder também, ele tem que ser o exemplo o mais digno de perseverança e de fidelidade. Eu venho de uma época que os meus mais velhos diziam assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho é, quando o Senhor fala, por exemplo, na Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar, não está dizendo assim, fala para a criança, está dizendo, anda com ela no caminho. Mostre você como que faz as coisas. Não fala para fazer, mas faça. Então todo líder, ele precisa ser uma referência. Sim, ao pastor, ao líder, o bispo de 3.000 membros, tanto de glória, ao de 200 tanto, ao de 10 não tem.
Não tem, até porque tem gente que suporta dirigir 3.000, 4.000 pessoas. Perseverança constante em cultuar, em orar, congregar, dizimar, ofertar, ser paciente, pregar a palavra. É uma responsabilidade nossa de respeitar os mais velhos, respeitar as autoridades, sermos estudiosos da palavra, homens de oração. É isso que o líder precisa também passar. E nós, líderes, também somos responsáveis de ensinar ética cristã. Tão em extinção nos dias de hoje. Não é? Não deu certo aqui, explode ali, faz aqui, está tudo bem. Eu fico pensando como que o céu enxerga algumas coisas. O reino de Deus tem ética, o reino de Deus tem respeito, o reino de Deus tem hierarquia, o reino de Deus tem disciplina, o reino de Deus tem decência, o reino de Deus não é bagunça, nem o diabo aceita a bagunça, embora ele seja bagunceiro. A gente não pode inverter as coisas. Um líder que está carente de ética precisa ler mais, orar mais. E é um princípio que é muito importante. Quem não sabe obedecer não pode comandar. Segundo, nós não somos e nunca poderemos e não queremos ser os mais sábios do mundo. Agora houve um, eu preguei isso domingo na igreja, que ele era arcanjo, e por ser quem ele era, foi criado em luz, em grandeza, você sabe, o único dos seres celestiais que podia decidir, tinha essa questão de optar. O nome dele era Lúcifer, mas ele desejou aquilo que não lhe pertencia. E ele perdeu a sua posição. Infelizmente, alguns homens que se dizem líderes não estão dispostos a sentar para aprender ou para serem reciclados. Mas queremos respeito do rebanho. Queremos pregar para os outros. Queremos que os nossos filhos sigam os nossos exemplos. Mas somos os primeiros estou generalizando, a desobedecer, a não se sujeitar a uma autoridade, a não participar de uma reunião, a não participar de uma entidade de conselho, simplesmente porque achamos que não precisamos mais de palavra. Alguém já pensou assim e já está condenado. E ele era arcanjo, não era pastor nem líder, ele era arcanjo. Se um arcanjo cai, o pastor também precisa tomar cuidado com as coisas. E um líder precisa fazer líderes e saber a hora e o momento que ele vai ter que passar o bastão. Esta ideia equivocada de que nós somos Highlander só em Hollywood. Nós precisamos pensar agora, não é amanhã. Pensar agora. Quando nós formos passar o bastão, para quem vamos passar? Quem Deus vai soprar aqui e vai dizer, chama ele. O púlpito não é nosso, embora alguns pensem que são. A denominação não é nossa, embora alguns pensem que são. A obra sempre foi, sempre será do Senhor. E a glória dele não divide com o outro. E a gente precisa pensar nisso. Glória a Deus. Não adianta eu achar que eu vou viver mais 30 anos. Eu não sei. O único que é onisciente é o Pai. Perguntaram para Jesus, quando que vai ser? Ele disse, eu não sei, amor, só o Pai sabe. Então eu não sei quando ele vai voltar. Eu não sei quando ele vai me chamar. Eu preciso olhar para a igreja hoje, pastoreando com excelência, com qualidade, liderando os grupos de célula, o departamento de homens e mulheres de oração, a mídia, a transmissão, seja o que for. Eu preciso entender que eu tenho responsabilidades de formar líderes sérios. Por isso o líder precisa dar exemplo. Exemplo na educação. Olhar quando os outros estiverem falando. Oh, glória! O líder precisa ministrar na vida dos outros ética. Porque quem não respeita, não pode ser respeitado. É verdade. E esse é o papel do líder. E eu estava pensando naquilo que Deus tem colocado para nós. E vivemos
nos últimos 3 anos, uma experiência que a nossa geração não viveu. Há uma situação que nos últimos 300 anos a humanidade sofreu sempre uma pandemia a cada 100 anos. E foi assim nos últimos 300 anos. Nós completamos 300 agora e veio o Covid. Só que nós não vivíamos há 300 anos atrás. E nós de repente fomos abruptamente atropelados por... E agora o que vai ser, como vai ser? E eu vou começar dizendo por aquilo que eu vivo. Eu tinha uma igreja, eu pastoreava uma igreja, tinham pessoas na igreja. A pandemia ainda não terminou, mas embora ela não tenha terminado, alguns, eu não sei onde estão. É verdade. Se perderam. É. Não respondem mensagem. Sim. São sem educação. Sim. Diziam que estavam com a gente. Diziam que amavam a gente. Não tem educação nem para dizer, pastor, pulei, estou fora, peguei pista. Mas quando arder, o telefone da gente vai tocar. E que Deus nos dê misericórdia e equilíbrio para agirmos como crentes. Amém. Não agirmos como cruéis. É verdade. Mas depois da pandemia, eu não sei alguns dos senhores. Há uma estatística que diz que parece que em São José 30% das congregações fecharam. Porque elas dependem das arrecadações. Elas dependem da luz, a água. Aí me parece que a pandemia revelou caráter. Porque durante a pandemia algumas pessoas não perderam emprego. Algumas tiveram o salário reduzido. Na minha igreja foi muito pouco, não deu 2. Mas aí o dízimo diminuiu, a oferta diminuiu. E o pastor se vira com a água, com a luz, com o aluguel, com as prestações do terreno e tudo mais. E quando passou tudo isso, não vieram mais. E aí você fica se perguntando, Deus, o que está acontecendo? É comigo o negócio? Será que eu estou certo? Será que eu preciso procurar um psiquiatra, alguma coisa? Porque de repente as pessoas estavam dando glória a Deus, estamos juntos, não volta mais. E você procura saber de alguns estão bebendo, alguns estão fazendo uma série de coisas. Meu Deus, esse cara era líder aqui na igreja outro dia, e dava glória a Jesus, orava em línguas estranhas. Agora eu descobri que era uma língua estranha mesmo. Não era do céu, era uma língua estranha. Porque, irmãos, o dia que o templo for a evidência total para que eu seja convertido, eu estou muito distante do Cristo da cruz. É verdade. Eu preciso ser crente quando eu entro dentro do supermercado. Eu preciso ser crente quando eu ando na rua. Eu preciso ser crente quando eu estou dirigindo meu carro e alguém me fecha, não é fácil. Eu preciso ser crente quando dentro de uma casa, marido e mulher, embora crente, alguém fala uma coisa num tom diferente e vai esquentar e você se lembra que você é crente. E que tem alguém que olha para você do lado. Esse cara pega a Bíblia, ele sai e diz que ele é pastor. Eu estou pregando aqui, mas os meus vizinhos sabem, porque eles vivem nas redes sociais. Então de vez em quando a gente fala, opa, pode voltar Satanás no lugar que você veio, que aqui não te pertence. Amém. A gente vai lembrar. Êxodo capítulo 17, o verso 8 e 10 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe dos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Êxodo 33, verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E é interessante, falando sobre essas crises que nós estamos vivendo, estamos passando. Eu não sei vocês, mas eu converso com pastores do Brasil e quase todos dizem a mesma coisa que eu estou dizendo. Que pós-pandemia, 30%, 40%, 50% do seu rebanho não sabe para onde foi. Alguns foram para outras igrejas, embora desrespeitosos à ética, à educação. Não sei se vai ser bênção sair desse jeito. Eu ainda penso que a melhor coisa é entrar e sair pela porta da frente, para que a porta da casa esteja sempre aberta. Segundo, quem não respeita, não faz contato, merece o que está recebendo. E a Bíblia diz que Moisés é o líder. Ele é o homem que vai
trabalhar, está tirando a nação da escravidão. E acontece uma guerra, acontece a sua primeira batalha num povo que não tem experiência, que não tem armas suficientes. E dentre esses homens tem um moço chamado Oséias, que a família dele lhe dá esse nome, Oséias, e que significa salvação, em Deuteronômio 32:44. Só que o tempo, e aí fica a chave, tem pessoas que não mudam com o tempo, mas tem gente que se molda pelo tempo e deixa Deus trabalhar nela. Esse moço, ele entra na história repentinamente em Êxodo 17 como Oséias, salvação. Acontece que ele vai ser servo de um outro chamado Moisés. E Moisés olha para ele, dá ordens para ele, compartilha com ele algumas coisas. E Moisés, num determinado momento, eu quero aqui dizer, não posso dizer se é só pelo Espírito de Deus, mas algumas coisas são carinhosas. Moisés olha para Oséias e é como alguém que tem proximidade com um obreiro, com alguém, e a gente o chama carinhosamente de outro nome ou de algum adjetivo positivo. Moisés, ele não chama mais Oséias de Oséias. O tempo mostrou que Oséias foi crescendo e Oséias passou a receber o nome de Josué, que significa Jeová é a salvação. Ele entra na história apenas com o nome de salvação, mas ele vai se comportando na trajetória com Moisés como um moço em que Deus direciona a vida dele, como um moço que traz para a sua vida traços de temor e obediência. E Moisés então o chama de Josué. Ele deixa de ser o da salvação para agora entender que Jeová é a sua salvação. O ministério faz isso com a gente. A gente começa de um jeito achando que vamos fazer, que vamos acontecer. E seminário é importante, o seminário trabalha o intelecto teológico, mas o campo missionário, o campo pastoral, a pegada é outra. Opa! O negócio é diferente. Eu não estou validando um e nem outro. É como a gente, dessa questão de orar e vigiar. A gente precisa fazer os dois. E aqui a gente encontra um moço que antes de mais nada, ele foi servo. Não me consta aqui no currículo de Josué, vamos chamá-lo já de Josué, o mesmo pedido que a mãe dos dois discípulos, os famosos filhos de Zebedeu, que a mãe chega e os próprios chegam e falam: vamos fazer o seguinte, vamos no particular, dá para dar um carguinho para mim quando entrar na tua glória, alguma coisa? Esse moço não tem essa conversa com Moisés, e olha que ele sabe o que está acontecendo. Ele já viu sair do Egito, ele já viu atravessar o Mar Vermelho, e ele sabe que está indo para Canaã, mas não passa no coração de Josué o desejo de ser oportunista e dizer: olha, eu sou muito amigo do pastor, eu sou muito amigo do diácono, muito amigo de fulano, então eu vou ficar colado porque alguma coisa vai sobrar para mim. Não, isso não é evangelho, isso é egocentrismo, isso é oportunismo, isso é mundanismo, isso é satanismo, não é o cristianismo. O cristianismo é servir sem esperar nada em troca. Aliás, o pastoreio é isso, não é? E esse moço, ele começa a sua trajetória sem o mínimo de ideia do que vai lhe acontecer. E é interessante a vida desse moço, porque o treinamento dele marca algo interessante, que Deus sempre treina os seus para os usar nas mudanças de ciclos que virão. Tem coisas que eu não gosto hoje, tem coisas que eu também não gosto de ouvir, porque mexe com a minha natureza. Mas quem diz que Deus vai fazer só o que eu quero, o que eu gosto? Deus trabalha na história, Deus vai mexendo com a gente. E com Josué não foi diferente. Deus foi capacitando ele, porque a gente olha agora, mas Deus enxerga lá na frente. E esse moço, ele aparece na história sendo treinado por Moisés, e numa luta, quando os amalequitas eram superiores,
Moisés delega a ele uma função. Ele não diz: eu não vou, eu não sei, eu não sou capaz. Ele vai. Ele sabe que o Deus de Moisés é o Deus dele. Aleluia. E eu fico pensando e quero aqui compartilhar com você. Um líder tem tanta responsabilidade que quando ele diz assim: Deus falou comigo, o que o rebanho pensa? Que Deus falou com ele. E se de fato Deus falou com ele, vamos ficar perto dele, porque ele é o homem que vai fazer as coisas aqui segundo a vontade de Deus. Esse moço, ele sabe que Deus é com Moisés, e ele vai para a batalha, vence a batalha. Moisés, a gente conhece a história quando Arão e Ur estão sustentando as suas mãos, e esse moço vai crescendo. Moisés está com as mãos levantadas, ele está guerreando, e ele não questiona: Moisés, você vai ficar sentado aí no gabinete? Moisés, você vai ficar sentado aí no monte? Moisés, a verdade é que enquanto uns estão aqui de joelho, outros estão no campo. E é isso que está acontecendo com Josué. Josué não é ninguém se não existir Moisés. O ministério eu não consigo sozinho. Todos nós precisamos de um Moisés e de um Josué na nossa vida. Quem tem problema com isso precisa rever os conceitos do Evangelho. Jesus não chegou dizendo: eu não vim aqui para quebrar tudo, eu vim aqui para cumprir. O que tem que fazer? Pagar imposto? Eu vou pagar imposto. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Amém. A gente olha Josué que vai crescendo, servindo como auxiliar de Moisés. Ele está lá quando no Monte Sinai Deus fala com ele. E Moisés tinha algo especial, que quando ele ia na tenda, Deus falava com ele. Esse moço não entrava na tenda, ele ficava fora. Mas quando passava o momento em que Deus falava com Moisés, ele possivelmente poderia fazer outras coisas. Ele poderia estar em outros lugares como seus pares da sua idade. Mas o que a Bíblia diz, e que os escritos da tradição histórica também diz, é que o moço Josué ficava de longe olhando a tenda. Quando eu digo tenda, eu digo o local onde Deus falava com Moisés. Ele não fazia outra coisa. Tinha coisas mais interessantes, não pecaminosas para fazer? Tinha. O problema é que algumas pessoas não valorizam o tempo de estar perto da tenda. E quem fica perto da tenda é abençoado. Quem está longe da tenda dá problema. Josué está lá, ele deseja ter essa intimidade com Deus. Esse é um tempo de aprendizado que ele tinha, e Deus estava olhando. E a Bíblia diz que ele nunca se apartava da tenda. Ele servia Moisés, mas ele olhava para a manifestação do Shekinah de Deus, que descia sobre a tenda. Glória a Deus. Se fosse colocar na linguagem de hoje, talvez ele dissesse assim: uau, Deus falou ali com o meu pastor. Eu vi a glória descer. Glória a Deus. Talvez Josué, que ficava de longe, Moisés saía, no coração dele era tão satisfatório ver aquela cena, que ele não tinha nada mais prazeroso do que apreciar aquele momento. As pessoas vêm para a igreja, chegam atrasadas e saem correndo. É um tempo tão precioso. Palavras que saem do altar. Glória a Deus. Momentos em que o louvor está tão sensacional, espiritual, que a atmosfera muda. Nós estávamos orando na igreja esses dias com 5 irmãos. Toda terça-feira tem oração, das 8h30 às 9h30, das 3 às 4h30 e à noite também. Mas sempre Pedro, Tiago e João. E aí você fica bravo, né, líder? E eu também. Porque na hora que precisam acham o telefone, mas não querem. E foi num desses dias de manhã, chuvoso, esquisito tempo. A gente estava orando das moças da igreja. A mais moça tem 84. E a outra está com 90. E, na verdade, o moço lá sou eu e Fernando. Porque o resto, se dobrar a idade,
vontade deles eu precisasse ser ainda. E de repente a gente estava orando, de joelho, um sentado, que já dói o joelho, e entra um perfume de rosas na igreja. Enche o templo, começa a encher de um perfume que eu nunca senti. A primeira coisa que eu fiz foi olhar ver se tinha alguma coisa acontecendo, quebraram algum vidro, alguma coisa, e eu me dei conta que não era. É que o mestre estava no templo. O mestre desceu, ele estava ali. Quem estava naquela reunião sentiu, porque eu perguntei: vocês estão sentindo? Tô, pastor, o senhor comprou flores? Eu falei: não, é que ele está no meio de nós. É diferente, querido. Às vezes a gente desprestigia ter 4 na oração, 5, 10. Quem quer corre atrás, quem quer busca. Ele diz: eu estou à porta e bato. É ele, quem quiser abre. Quem não quiser entra. Fica religioso 30 anos, fica nos seus conceitos 30 anos, nas suas ideias 30 anos, e não vive a glória, não vive o mistério, não vive o sobrenatural. Nós não fomos chamados para viver o natural, nós somos comissionados para viver o sobrenatural. Nós não somos comuns. É na tenda. É na tenda que o caráter é moldado. Sabe como é que funciona? Pega aquilo ali, põe ali para mim. Pega aquilo ali, faz lá. Pega o pano, passa aqui, faz isso aqui, faz aquilo lá. Pega aquilo, ó, vai lá. Pega aquele negócio, desliga lá. Ó, tá empoeirado aquele negócio lá. Eu não sei você, mas eu tenho um problema com esse negócio. Você ainda sabe. Escuta, por que esse negócio está sujo aqui? Se isso aqui está aqui, por quê? Isso aqui é tempo. Vamos arrumar isso aqui. Ô menino, pega lá, faz isso aqui. Fulano, pega isso aqui. Ô Beltrano, é na tenda que o caráter é moldado. Glória a Deus. Mas tem momentos que eu não falo para fazer. Pega. É verdade. Cansei de pedir uma cadeira da igreja, uma poltrona, uma longarina, estava lá. Eu tirei uns dias. Quando cheguei, eu falei para o Agostinho: pelo amor de Deus, rapaz, 2 meses aquele menino não fez, mas aquilo me subiu o sangue. Porque ele conseguiu entrar e sair da igreja 2 meses, e eu achando que já tinha feito. Por isso que de vez em quando é bom a gente passear pela igreja, viu, pastor? Dar uma olhada na torneira, o banheiro, o olho, ver como é que está as coisas, tudo. Eu falei: rapaz, eu fiz um programa de rádio, mas o sangue estava lá ardendo em Jerusalém. Eu desci e falei: agora, vamos ver, tem um funileiro aqui no bairro, alguma coisa? Abriu o porta-malas do carro, vamos lá. Levei o banco lá, o cara: quanto que é? Não é nada não, soldou, está lá pronto. Sabe o que acontece, irmão? Quem não se submete à tenda não tem o caráter transformado, é folgado, é abusado, é egocêntrico. A tenda, ela traz um caráter de seriedade. Na tenda, o nosso ego é mortificado. Glória a Deus. Eu posso ter entrado aqui com títulos e títulos diante da presença dele, eu não sou nada a não ser barro. Nada mais é importante. Eu entrei aqui de um jeito, porque tem pessoas que entram e acham que a igreja é depósito de pedido de me dá. Na tenda a gente precisa entender. Sabe aquele negócio de a gente dobrar o joelho, sentar e ouvir o que Deus quer falar, porque tem hora só a gente fala. Senhor, eu preciso disso, abençoa meu filho, abençoa meu neto. No dia de hoje, o irmão tal, fulano de tal, a esposa disse aquilo. Onde é que Deus fala? É na tenda que o nosso ego. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Na tenda, amadurecemos espiritualmente. Na tenda, aprendemos e crescemos para a glória de Deus. No trabalhar da formação de novo líder, Deus sempre vai olhar as nossas ações mediante princípios e valores. Aleluia.
E você vai compreender aquilo que Deus tem para nós essa manhã. O tempo vai passando e algumas pessoas não se moldam, não mudam, não querem crescer. Você acha que Deus tem problema com isso? Jessé não sabe, mas na casa dele já tem um rei. E Samuel também não sabe. Enquanto Saul acha que é o cara, enquanto Saul acha que manda, Saul tem trono, mas não tem o Espírito de Deus. O Senhor diz para Samuel: enche o teu chifre de azeite. Líder precisa ter o chifre sempre cheio de azeite. Porque qualquer hora dessa Deus fala: levanta e vai agora em tal lugar fazer isso, isso e isso. Não dá para ir orar naquele momento, não dá para buscar o Senhor naquele momento. A gente tem a obrigação de estar sempre cheio do Espírito Santo de Deus. E algumas coisas que a gente olha para a Bíblia e na vida desse moço é que Deus vai trabalhando e nos moldando, e vendo até onde a gente quer. E existe sempre um teto entre o liderado e o líder. E é aí que nós somos moldados. Eu não sei qual é a realidade aqui da cidade de Jacareí, de verdade, prefiro não saber. Mas eu acho que temos mais do que esse quórum aqui em São José, em Jacareí. O problema é que algumas pessoas, se não lideram, não sabem sentar, não sabem obedecer, não sabem dizer sim senhor, não senhor. Quem quer crescer na vida, crescer no ministério, precisa respeitar o teto entre o líder e o liderado. Esse teto se chama respeito, honra e reconhecimento. E detalhe: não há bênção, não existe bênção fora disso. Não existe honra na desonra. Quem não pratica honra não pode esperar honra, mas tem que estar certo que a desonra o alcançará. Este moço, Moisés olha, ele pega. Moisés fala, ele faz. E Josué dedicava todo o seu tempo ao servindo a Moisés. Ele servia fielmente. E é nesse servir que ele ia crescendo na vida e na comunhão com Deus. E eu olho para isso, querido, e eu vejo que quem se submete a servir, cresce. Glória a Deus. Josué aprendeu esse tempo longo a ficar a sós com Deus. E ninguém o obrigou a isso. Eu não sei vocês que estão aqui. Eu sou filho de pastor. Pergunta se eu queria ser pastor. Eu lembro o que acontecia em casa. Eu sou da época que as coisas hoje estão um pouco mais fáceis. Não queria. Mas quando eu ia orar, do nada eu começava a chorar. Ia para um culto, levantava uma irmã, não sei de onde, que eu nunca vi, vinha marchando, eu desviava o olhar e falava assim, diz o Senhor. Eu falei, meu Deus do céu. A vida foi assim. Glória a Deus. Josué, ele sabe, ele investe tempo com Deus. E quem investe tempo com Deus, cresce. Glória a Deus, aleluia. A maneira como ele honrava em servir a Moisés, o preparava para ser o sucessor. Entendeu Josué. E ele praticou o princípio de honra, de servo, de fazer e não ficar reclamando. Porque não tem glória em fazer as coisas reclamando. Vem para a igreja reclamando, vem ensaiar reclamando, vai para a escala reclamando, vai pregar reclamando, vem congregar reclamando. Ei! Aonde está a glória do eterno? Meu Deus! Aonde está? Glória! Oh! Eu não vejo indo para a cruz reclamando.
adorar. Glória a Deus. Glória a Aqui não Deus. tem título, aqui não tem o Supremo, aqui não tem o Excelso, aqui não tem fulano, aqui tem servos. Quem quis vir está aqui. Quem tinha vindo que não veio, problema de quem não veio, melhor para quem está. Glória a Deus. É cansativo, é, É verdade, Jesus. mas é muito melhor que aquilo que nós estamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nada nosso. Deus seja louvado. Dizer o pastor Torral, eu prego aqui, volto para casa, daqui a pouco eu para Guará, pregar em Guará, amanhã tem escola dominical, eu dirijo uma das classes, à noite, prego à noite. Eu tenho que falar para Deus, Senhor, me dá saúde. É verdade. Me dá saúde. Glória a Deus. Porque vai chegar um tempo que o freio de mão vai puxar um pouquinho, vai sair de quinta para quarta, de quarta para terceira, segunda, mas o Fusquinha também chega. Devagar ele chega. Josué aprendeu a ser um adorador fiel. Ele adquiriu traços do comportamento de Moisés. Senhores líderes, nós que estamos aqui nesta manhã, cuidado com os nossos vacilos, cuidado com os nossos pitis, cuidado com as nossas palavras, porque nós podemos estar influenciando uma geração que se comporta do jeito que nós nos comportamos. Que seja ministrado sobre eles aquilo que a Bíblia diz que deve ser um bispo, um obreiro. E Moisés, ele passa para Josué traços de equilíbrio, a ponto de que Moisés precisa tratar com Josué. Josué trouxe para o seu caráter pessoal paciência, mansidão e liderança. A ponto de que quando Moisés reúne os 12 espias, ele vai junto com Caleb e mais 10. 10 afrouxam, são crentes frequentadores, são de banco, dizem que são príncipes frouxos. O soldado mostra o seu valor. Não é na academia a gente aprende. É no campo de batalha que nós demonstramos quem nós somos, do que nós somos formados, do que nós somos forjados. É quando eu vejo alguém machucado, eu digo, para aí, vamos socorrer. Vamos fazer lá e vamos deixar o cara morrer aqui? Ué, Jesus não faria isso? Esse moço, ele tem tantos traços de Moisés, que ele vai para Canaã, vê, tem 10 rebeldes, ele toma posição com Caleb, fica firme, ele entra na terra, sua família desfruta, a família de Caleb desfruta, porque ele aprendeu, ele gastou tempo em se aproximar de pessoas que prestam. Tem gente que se aproxima de quem não presta. Só sai, está sabendo da última. Está sabendo, pastor fulano tal que caiu? Está sabendo da cantora tal que caiu? Para. Meu Deus. Para com isso, pelo amor. Vamos orar, buscar, vamos ficar triste, porque quando cai um crente, o inferno faz festa, os ídolos celebram, não tem graça nenhuma, não tem prazer nenhuma, os meus lábios não servem, não devem para ficar proferindo fofoca que não presta. A minha Bíblia diz que um dia Noé, que não era experiente na vinha, ele se alegra um pouco e chega um dos filhos e fala, o pai lá, tá lá, peladão, não sei o que e tal. Os outros dois pegam o lençol, vêm de costas, cobre o pai, não expõe, não ridicularizam. Quando Noé acorda, um é amaldiçoado, os outros são abençoados. Tem gente que atrai bênção, mas tem gente que atrai maldição. Sejamos pessoas que atraem a bênção de Deus para a nossa vida. Longe de nós conversas que denigram o reino do nosso Deus. Nossos problemas resolvemos interno. Oramos, choramos, acertamos e vamos ceiar. Amém. Moisés, num ato solene, investe honra e autoridade sobre a vida dele. As mãos de Moisés descem sobre a cabeça de Josué. E Moisés o adverte publicamente a ele ser forte, corajoso. E o próprio Deus, em Josué 1:9, encoraja Josué.
E aí eu caminho para você, para a gente pensar em algumas reflexões e fechar. Primeiro, status não forma ninguém. É filho do pastor, é cantor da igreja, é obreiro da igreja. E ele é quem com Deus? Porque a menina vem aqui, canta, derrama óleo sobre a igreja. O cara dos 1001, aconteceu nada. Aí ele tem 200 livros escritos. Que bom, que legal, que joia. Mas é crente? Status não forma, não identifica ninguém. Eu posso ter sido ordenado pastor um dia pelo Senhor, mas é bom que eu ande certinho. É bom que eu faça valer o óleo que foi derramado sobre a minha cabeça. Se você recebeu do seu pastor, leve isso aqui, faça isso aqui, a sua missão, faça. Amém. Faça com excelência. Amém. Faz de qualquer jeito não vai dar confusão para a sua cabeça, não. E nem para a sua família. Porque tem gente que traz problema para a família porque é obreiro ruim. É obreiro negligente. Traga a bênção para a sua casa. Mostra como é que faz. Mostra como é que um homem de Deus, uma mulher de Deus faz diante do reino do Senhor. Glória a Deus. Não adianta ter nome de Oséias se Deus não encontra em nós lealdade e fidelidade. Amém. Pode ter nome. Pastor, bispo, fulano, cantor e tudo mais que estão inventando por aí. Tem nome. Oséias tinha nome de salvação, mas foi no campo de batalha que ele transforma de Oséias para Josué e passa a mudar. Ele não é mais a salvação. Pega essa chave. A salvação não está no que eu faço, mas naquilo que Deus faz através da minha vida. Ele era Oséias, agora ele é Josué. Antes ele era a salvação, agora Jeová é a salvação. Tem gente que sai da igreja e fala, quero ver no que vai dar. Sabe nada, inocente. Sabe nada. Sabe nada. Enquanto Deus estiver aqui, nada vai acontecer de errado. Glória a Deus. Amém. Também não adianta mudar de status se a vida não muda. Ontem, separado a isso, mas não mudou. Então não adianta separar o status com a pessoa. Não adianta ficar consagrando a torta e direito. Para quê? É verdade. Está mudando? Está acontecendo? Status não muda. Pastor precisa orar tanto quanto uma ovelha, talvez mais. Líder precisa buscar, jejuar, ler mais, reciclar. Qual o problema aí? Eu não preciso sentar para ouvir. Uau! Mas me parece que o Jesus ia para o templo. Jesus ia para o templo ouvir. Até que chegava a oportunidade para ele. Você não vê Jesus falando assim, ô Rabino, está comigo, hein? Manda para mim, está aqui. Não. Você vê Jesus congregando, acontecendo. Aí um dia cai sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. A história mudou. A hora que Deus te pegar do meio da malhada, nos pegar do meio da malhada, não tem para ninguém. Glória a Deus. É no dia a dia que nós revelamos nosso caráter. Josué, nós olhamos para o texto e encontramos um Josué que acompanhava Moisés no sol, na noite, em qualquer situação. Josué andava junto. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a nossa alma de hoje. Quem não anda junto não serve. Pode ser bonitinha, bonitinho, pode ter o carrão, pode morar no condomínio das galáxias, pode ser o cara bacana, o empresário do universo. Não anda junto, não serve, não quero. Eu prefiro um ser humano do meu lado que um robô. Eu prefiro um cara que peca, que erra, mas que se arrepende. Busca misericórdia e alcança misericórdia. Os valentes de Davi eram imprestáveis, os improváveis. Os improváveis é quem Deus usa. Não existe variação
variação de comportamento em Josué. A gente vai achar isso na vida dele. Não existe essa variação. Ele servia pelo fato de servir e sem interesse. E eu quero que a gente encerre pensando em algumas coisas. A primeira delas: crescer tem seu preço. Quer crescer? Paga o preço. Não adianta. Quer crescer, mas não paga o preço. A geração de hoje quer tudo pronto. Não funciona assim. O crescimento de Josué foi servir na tenda com Moisés, foi carregar bagagem, foi lutar, foi suar, foi sentir a espada comendo do lado dele, foi levar a mala, a bagagem, comida. É nessa caminhada. O crescimento tem o seu preço. E Josué aceita. Quer uma prova? Números capítulo 11, ele dá uma variada. Ô Moisés, eu cheguei aqui, os caras estão tudo aí profetizando. Quer que eu vá lá mandar eles calar a boca? Ele era, vamos ser sinceros, o cara que sentia a respiração de Moisés era Josué. Moisés fala para eles: por acaso você agora é quem? Juiz? Tomara que todos sejam cheios, profetizem, façam. Se é a geração de hoje, sabe o que faria? Estou fora, pastor. O pastor foi grosso comigo. O pastor não entende. Minha visão é outra. E ele tem visão? Visão. Tandera. Aí Moisés fala para ele e o repreende. Sabe qual foi a atitude de Josué? Não foi para a tenda tomar leite, não. Voltou para o posto de serviço e vai fazer aquilo que é a tua obrigação. Essa é a lição. Glória a Deus. Disse que Moisés, glória a Deus. Todo mundo fala para ele: você tem ciúme por mim agora? Agora você tem ciúme por mim. Josué escuta isso, parece que não foi muito bem o que ele queria ouvir, mas ouviu, guardou e aprendeu. Que a gente na vida não aprende só acertando. Eu não. Eu aprendo errando. Eu tenho vergonha de algumas coisas que eu já fiz. Meu Deus. Eu tenho. Eu tenho vergonha de umas palavras que eu já falei. Por isso que diz que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais maduro. Você pensou que ia falar que era o vinho, né? Mas não é não. A gente vai ficando mais velho. A gente vai olhando assim. Chega aqueles meninos, põe o dedo na cara da gente e fala assim: em outra época você faria o quê? Baixa esse dedo, moleque. Ou então você... um movimento só, põe no chão. Autoridade do céu. É Deus quem nos justifica. Amém. Glória a É Deus Deus. quem faz. O Josué, ele soube ser liderado. Glória. Ele teve uma coragem extraordinária. Ele estava sempre atento às ordens do seu superior. Gratidão. E agora ele tem traços para liderar. E ele não questiona as ordens de Moisés. E todas as estratégias de guerra que ele precisa para o combate, ele escuta o que Deus tem para falar com ele. E Josué era um homem de palavra. Repete comigo: Josué era um homem de palavra. Tá difícil, né? Tá difícil, tá? Irmãos, amanhã tem oração na igreja, tá horário, tá bom? Conte comigo. Conte comigo. Irmão, tem hora que a gente vai lá em Jerusalém e volta com paciência, né? E aí, querido, eu fecho com você que na mudança de ciclos da vida, do ministério, a gente precisa estar atento a algumas coisas que estão acontecendo exatamente agora, que Deus está tratando com a gente. Uma investidura, ela só acontece quando eu sou aprovado. Diferente do que alguns fazem. Investidura é quando uma pessoa toma posse de um cargo. É quando uma pessoa, ela é numa condição de servidor que vai ocupar uma função. Isso implica em atribuições, deveres e responsabilidade. É um exercício. Sou líder, sou obreiro, sou o que sou.
mas eu não faço o que tenho que fazer. Mando os outros fazer e não faço. E aí a gente olha para a vida de Josué e a gente vê que depois que ele foi treinado, Deus investiu nele autoridade. Se a gente quer crescer nessa vida no ministério, Glória a Deus. Pega isso para você. Eu tenho pensado muito, mas muito sobre isso. Ser uma igreja relevante aonde eu estou. Eu sou uma igreja que só faz culto do que ela é relevante. O que ela é relevante para o bairro. Se a gente quer crescer, nós precisamos fazer, como o irmão colocou, projeto, não para crente. Nossas cestas de alimentação não tem que ser exclusivamente só para crente. O remédio não tem que ser para quem é crente, pode ser para ateu, pode ser para quem não professa fé, pode ser para quem não gosta da gente, porque é isso que faz a gente ser uma igreja relevante. Porque as pessoas estão acostumadas nesse mundo a ter uma coisa que nos ensinaram para elas. É de acordo com como se dá, é como que eu faço. E aí, querido, eu olho para o texto e diz o seguinte, a palavra de Deus. O Senhor fala com Josué no capítulo 1. Moisés morre. Tudo isso que eu falei para você para chegar nisso. Moisés morre. E o Senhor fala assim para Josué: eu sou contigo. Levanta, você fará esse povo herdar a terra. Mudou o ciclo. Até ontem Moisés estava aqui, mas agora Moisés não está mais. O que você tinha que aprender, aprendeu. Agora faça o que tem que fazer. Amém. Segunda verdade. Quando Josué assume o comando e Moisés está morto, não tem como mexer com isso. Fechou um ciclo. E Deus me traz aqui nessa manhã para dizer para você e para a minha alma que tem gente que ainda está reclamando daquilo que se perdeu. Fecha o ciclo. Meu Deus. Crises podem contribuir para encerrarmos ciclos. Às vezes nós estamos olhando para um processo, estamos dizendo diabo, estamos dizendo uma série de coisas, e Deus está dizendo: rapaz, eu tenho uma nova história nesse lugar. Glória a Eu tenho um Deus. novo projeto nesta cidade. Eu tenho um novo conceito de comércio, de empresa, de empreendedor nesse lugar. Eu tenho um novo tipo, olha, eu tenho uma pegada diferente que eu ainda nunca fiz. Essas crises, muitas das vezes elas vêm e a gente tem dificuldade de interpretar, porque nós achamos que Deus está aborrecido com a gente. Na verdade, as crises contribuem para encerrarmos alguns ciclos. E eu vou te dar um exemplo. Gente que está do lado da gente, no início da pandemia estava assim, ó. Terminou a pandemia, cadê essa turma? Só passou a peneira. Essas fases são processos que começam e terminam. O ciclo tem tempo para fechar e tempo para começar. Ciclos têm períodos. Por isso é importante aprender e fechar todos os ciclos quando o processo se esgota, para conseguirmos seguir em frente. Não comece um processo novo na sua vida sem você encerrar aquilo que não foi fechado ainda. A gente não gosta de algumas coisas. Precisa sentar com algumas pessoas e dizer para elas assim: queridão, vá com Deus, amigo. Deu o que deu. Aleluia. Pastor, o senhor está doido? Vai faltar a obra minha. O tempo é meu. Glória a Deus. O que eu preciso fazer é orar, o que eu preciso fazer é me ajudar, pregar a palavra, me arrepender dos meus pecados, Amém. me arrepender do que eu falei. Fecha um ciclo. Vai buscar em Deus uma estratégia nova. Coisas que podem acontecer no fechar de um ciclo. Na mudança de ciclo é necessário muitas das vezes dizer adeus. E nisso a gente tem problema. Porque muitas das vezes, quando se fala de dizer adeus para algumas pessoas, a gente fica assim: como é que vai ser? E sabe que ontem à noite, quando eu estava fazendo uns esboços sobre essa reunião, eu fiquei pensando em mim mesmo. Quantas das vezes, para tomar algumas decisões, a gente fica pensando assim: mas e agora? Como é que vai ser? O que vai dar? Sabe como é que funciona, irmão? Aprenda a dizer adeus. Quem não serve para dar junto, não serve para estar. Pode ser ruim, pode não ser gostoso,
Mas se a gente ficar parado, se Jesus tivesse parado quando Nazaré disse que não queria ele, Jesus entrava num ciclo errado. Nazaré não quis Jesus, mas o mundo quis Jesus. Cafarnaum quis Jesus. E Jesus fez coisas que Nazaré não viu. Solto. Tem gente que na saída do ciclo só vai saber as maravilhas que está fazendo. Mas era para estar lá. Era, mas não está. A gente precisa entender e fechar ciclos na nossa vida. Porque é importante fechar ciclos. E eu termino aqui. Se a gente não fecha ciclos, é como consertar uma torneira, um vazamento de uma torneira aberta. Você não vai conseguir consertar uma torneira se você não fechar. Conserta a torneira, para o vazamento e volta a funcionar. Glória a Deus. O Senhor disse para Moisés: treina ele. Agora Deus fala para Josué: Moisés, meu servo, é morto. E essa é a palavra. Ele morreu. Não volta. Quem tinha que ir foi. Glória a Deus. Vai ficar agora chorando na igreja, reclamando. As conversas da igreja vai ser sempre a mesma. A gente vai ficar chorando sempre por aquela irmã que foi embora, foi traída, foi isso, foi aquilo e não volta. Vamos ficar chorando por aquele obreiro que a gente... É só eu que investi em obreiro. Que você pagou coisas para ele, curso de música para ele, e um dia os caras foram embora, e até hoje ainda fala mal da gente, e tem grupinho de WhatsApp para falar mal da gente. Ah, rapaz! Deus tem muito mais para fazer. Eu não vou ficar como Israel, ó, amassando barro aqui não. Eu não quero comer pepino de novo, eu não quero comer tomate de novo, ficar reclamando. Se lá tem cacho de uva, é para lá que eu vou, meu irmão. Se é para ir para lá, eu vou para lá. Glória a Deus. Amém. Querido, o dia em que Abraão Meu Deus. e Ló se separaram, fechou-se um ciclo. Bobo foi Ló. Estou brigando com nossos pastores, não sei o que, não vai dar certo. Não vai dar certo, tá bom, escolhe um lado. Olha a sabedoria. Escolhe um lado. Ló olha e vê Campos Verdes e fala assim: eu vou para lá. Não teve um pingo de respeito pelo senhor de idade que ia ficar com uma terra aparentemente seca. Aliás, é mais ou menos assim que fazem alguns. Vai e Leva. Só que ele foi. Leva um verdinho. A história você conhece, né? Um dia, depois que ele vai, logo depois que ele vai, Deus está falando com algumas pessoas, além de mim aqui nessa noite. Depois que ele vai, o Senhor diz assim para Abraão: põe os teus olhos. Conta. Onde é que você pode chegar? Está vendo o fim? Não. Tudo isso Glória a Deus. será teu. Amém. Aleluia. Quando você escolheu ficar comigo, eu vou te abençoar. Amém. Mas olha o que é fechar um ciclo. E hoje eu vou passar para o pastor Antônio. Um dia chegou uma notícia para Abraão, falou: deu ruim, hein? Ló tomou uma saraivada lá, perdeu a guerra, levaram a mulher, levaram as filhas, levaram todo mundo. O que você faria? Você não que é santo, mas o que eu faria? Foi nem aí, dá licença. Porque aqui a gente cita até versículo para dizer: o que o homem planta, o homem colhe. Virtualiza. Abraão faz o quê? Pega 300. Pega 300, vamos buscar. Glória a Deus. Foi lá, sentou o couro, brigou, trouxe, conquistou, trouxe de volta. O rei fala assim: dá isso aqui. E falou: quero não. Quero não. Pastor, onde está a pérola do negócio? Você nunca mais viu Abraão e Ló sentarem-se juntos à mesa. Tem gente que a gente vai carregar no coração, mas sentar na mesa nunca mais. Deus abençoe a vida de vocês, Deus guarde vocês. Até uma próxima oportunidade.